Além disso, a gente precisa identificar os fatores relacionados à predisposição ao surgimento do carcinoma basocelular, porque é nesse ponto que a gente pode intervir e prevenir esse tipo de câncer. E quais seriam esses fatores mais importantes, Jéssica? O que é que você costuma orientar até para os pacientes que já são diagnosticados ou os familiares que acompanham esses pacientes? É muito interessante porque a exposição solar, como a gente falou anteriormente, é o principal fator da carcinogênese. Então, a exposição ao sol faz com que o paciente tenha risco de desenvolver o câncer. Muitas vezes esse paciente vai desenvolver o câncer com 50, 60 anos, mas o que a maioria dos estudos mostraram é que a exposição solar na infância e na adolescência é que normalmente está responsável por 90% desse risco de câncer. Então, isso já reforça a importância do cuidado familiar e até que os pediatras também reforçam esse cuidado. Exato. De que nas suas famílias a gente costume adotar medidas de proteção nas crianças e adolescentes, né, enquanto eles estão sob nossa guarda. Exatamente. Então, isso você já pode antecipar ou prevenir de longa data um acúmulo de dano solar que pode, de longo prazo, gerar basocelular. Exatamente. E essa exposição, se ela não é prevenida, se ela normalmente é abaixo de 25 anos, com exposições solares intensas, levando a queimaduras, que é justamente quando a pele fica vermelha, que é a queimadura de primeiro grau, ou então desenvolve bolhas, e aí esse paciente aumenta muito o risco de ter câncer de pele, principalmente o CBC. Isso. Então, de forma geral, não só o CBC, como outros tipos de cânceres, eles podem estar associados à exposição pontual, né, aguda, que eu digo que é aquela exposição do gringo, né, aquela que vem, ai meu Deus, nunca vi praia, vou torrar em Porto de Galinhas e queima, que chega a dar uma angústia para nós dermatologistas olhar. E tem aquela exposição solar que é cumulativa, crônica, de uma pessoa que trabalha cronicamente exposta ao sol, né? Um agricultor, um engenheiro, pedreiro, enfim, que às vezes está lá todo dia levando horas a fio de sol. Então, os dois têm papel que se somam, mas o basocelular parece que tem mais relação com essas exposições agudas pontuais. Exato. Claro que, de forma geral, a gente orienta uma proteção ampla, não só nas férias, não só no fim de semana, e sim uma coisa de longo hábito, né, para que aquela prevenção tenha uma cobertura maior. Né? Mas além da radiação ultravioleta, que a gente sabe que o papel do ultravioleta B é até mais preponderante do que o ultravioleta A na formação do carcinoma basocelular, que outros fatores poderiam participar da gênese do CBC? É muito interessante, porque a exposição solar ela é um fator importante e prevenível, mas a gente tem fatores de fenótipo que podem fazer com que a pessoa já nasça com chance maior de ter câncer de pele, principalmente o CBC. Então, pacientes que têm pele clara, cabelo loiro, pacientes ruivos, crianças que, por exemplo, diante de exposição e fototipo de pele muito claro, desenvolvem sardas na infância, por exemplo, são fatores de risco para câncer. Então, é um paciente que, quando você vai examinar, vai fazer sua anamnese, seu exame físico, você já tem que ficar atento que essa pessoa precisa dessa orientação de fotoproteção mais importante, porque ela já tem um risco intrínseco. Isso é bem relevante. E eu chamo a atenção que é muito difícil, inclusive no nosso país, a gente caracterizar isso com muita tranquilidade, né? A gente é um país extremamente miscigenado, então a gente vê pessoas morenas com olho claro, pessoas moreninhas com sarda, loiros, originais ou não, de forma, né, com cores de peles distintas. Então, essa reatividade ao sol é muito variável. É muito difícil você só fenotipicamente, só visualizando, checar esse risco. Então, esses sinais indiretos, né, do paciente relatar que, poxa, mal levo o sol e eu já fico muito vermelho. E a pessoa, às vezes, visualmente nem parece tão branquinha assim, mas fica vermelho, isso é uma coisa relevante, como a presença indireta de sinais de dano solar, como as sardas, né, as efélides que a gente chama, rugas precoces. Então, são formas indiretas de perceber que essa pessoa é mais predisposta e que ela requer um cuidado ainda maior. E aquele paciente que diz assim, que minha pele nunca queima, a minha pele só fica vermelha, que não bronzeia, né? Só em relação não bronzeia, é um paciente também de alto risco. A gente já sabe que ele tem um fototipo que pode não estar caracterizado, mas é que é baixo. Isso. E existem alguns perfis de tratamento que, por outras circunstâncias, o paciente precisa ser submetido, ao qual o paciente precisa ser submetido, que pode também facilitar o surgimento de basocelular.
E quais seriam esses tratamentos que a gente conhece? A gente tem os tratamentos de fototerapia, principalmente os que usam UVA, tem maior chance de risco. Por exemplo, um paciente que tem psoríase e que precisa tomar um psoralênico e se expor a raios ultravioleta A, são pacientes que têm risco, principalmente pelo número de doses. Isso é como se fosse um dano cumulativo que pudesse gerar isso. Pacientes que tomam imunossupressores. Sim. Os imunossupressores, ou que tem imunossupressão. Na verdade, a imunossupressão a gente correlaciona muito a um outro tipo de câncer, que é o carcinoma espinocelular. Mas há relatos de incidência maior em pacientes também do carcinoma basocelular. E aí a gente tem que ter um cuidado de ser um paciente que a gente precisa reavaliar. A maioria dos pacientes imunossuprimidos que têm transplantes de órgãos sólidos são os pacientes que têm um pouquinho maior de chance. Pacientes que têm HIV, imunossupressão adquirida, também tem muito mais de carcinoma espinocelular, mas também pode ter CBC, um paciente que a gente sempre vai examinar bem a pele, e pacientes que tomam drogas imunossupressoras, porque o que me preocupa muito é que hoje em dia a gente está avançando muito, a gente está prolongando muito a sobrevida de um paciente, e a gente quando passa, e há uma necessidade de a gente passar ciclosporina, metotrexate, e aí quando a gente passa, a gente obviamente se preocupa com as outras toxicidades, mas a pele é um órgão que também tem riscos, e aí esse paciente pode muitas vezes desenvolver um CBC mesmo. Isso. E em uso de imunossupressor, especialmente quando a necessidade de imunossupressão é prolongada, o risco tende a ser maior. Isso. Não é à toa que pacientes transplantados renais, por exemplo, depois de 15, 20 anos usando drogas imunossupressoras, especialmente ciclosporina, a gente vê que tem uma predisposição maior, especialmente a carcinoma espinocelular, mas a gente sabe que o padrão linfocitário tem um poder de vigilância antitumoral, então ele também acaba sendo mais predisposto ao basocelular e, de forma geral, a que esse câncer avance de uma forma mais veloz. Então, esses pacientes precisam ser acompanhados com frequência e com regularidade para detecção precoce e tratamento o quanto antes. São mais agressivos. É muito interessante que eu vi um artigo que falava do metotrexate, que não é tão relatado, muito associado, mas que doses acima de 8 gramas de acumulativa estariam mais relacionados. Então, assim, a gente ainda tem muitos estudos, porque a gente está usando muito essas medicações, mas a gente tem que lembrar da imunossupressão que o paciente pode ter, mas das medicações também que a gente prescreve, né? Isso. Além dessas condições que podem ser consideradas iatrogênicas, mas muitas vezes necessárias, a gente sabe que existem condições genéticas também que podem aumentar o risco de incidência de carcinoma basocelular. Alguns deles são raros, né, mas que precisam do nosso conhecimento para a detecção em um segmento ainda mais rígido. Uma dessas síndromes é a chamada de síndrome de Gorlin-Goltz, ou Gorlin-Goltz, que é também chamada de síndrome do névoa basocelular. Né, Jéssica? O que é que você lembra aí dessa síndrome? Para quem não tem um segmento nem conhece, passar a identificar e suspeitar dessa condição. Pronto, síndrome só, falando para que se tiver algum acadêmico assistindo, a gente vai ter um conjunto de sinais e sintomas. Então, são pacientes que eles vão ter alterações genéticas que vão promover tumores, que podem ser neoplásicos, podem ser também tumores benignos, malignos ou benignos. E aí, a síndrome de Gorlin, o paciente tem muitos CBCs múltiplos. É muito interessante porque ele tem os carcinomas basocelulares em face, em áreas fotoexpostas e também em áreas não fotoexpostas. Então, começa normalmente numa idade recente. Então, a gente começou falando aqui no podcast que o paciente normalmente tomava sol na infância e na vida adulta vai desenvolver o CBC com 50, 60 anos. Mas os pacientes com as síndromes, principalmente o Gorlin, por exemplo, o paciente começa com 20 e 21 anos, já com casos de CBC. Alguns até adolescentes, né? Dependendo da penetrância, né? Que é uma doença de penetrância variável. Exato. Então, tem paciente que até antes desenvolve carcinoma, né? Aí o paciente pode também ter cistos odontogênicos, o paciente pode ter meduloblastomas. Então, acaba existindo uma inter-relação de todas as especialidades desses pacientes com síndromes genéticas que podem dar basocelular. Não é tão raro a gente receber um encaminhamento até de um colega, né? Sim. Que fechou e que manda para a gente poder ficar acompanhando e tratando. Isso. Então, ficar atento à detecção de carcinoma basocelular em pacientes muito jovens. A gente já tem que olhar com uma suspeição maior que pode participar dessa síndrome. Então, essa síndrome, além da precocidade do surgimento dos vasos celulares, a gente percebe que tem uma face, né, esse tipo de paciente com hipertelorismo, uma bossa frontal, né, uma fronte um pouco mais avantajada,
tem calcificação de foice de cérebro, Sim. pode haver alterações musculoesqueléticas, especialmente esqueléticas, pitting palmar, que é uma coisa fácil de detectar. Isso, olhando pelo Cistos pé do pé. odontogênicos, então não é raro os especialistas bucomaxilos faciais, né, os dentistas, encaminharem para a gente detectar, porque isso é um tipo de cisto que é visualizado muito precocemente e às vezes a gente dá o diagnóstico e precisa desse segmento de longo prazo. E tem outras síndromes, né? Tem Pasex, Muir-Torre, e por aí a gente vai. Tem várias síndromes que podem estar associadas ao surgimento do carcinoma base celular. Isso, que a gente tem que estar atento e sempre de olho.